Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe a sua vida nessa manhã de sexta-feira forte, sexta-feira de libertação. Isso mesmo. Hoje estamos num propósito muito forte, é o propósito, meu irmão, a corrente, é uma corrente de libertação e cura, é o corredor dos milagres. Coloca em tela cheia, por favor, em nome de Jesus. Começamos amanhã mostrando para vocês o que vai acontecer hoje às 19 horas. Você vai passar por esse corredor. Mostra as pessoas passando pelo corredor, exatamente. É um corredor, meu irmão, de oração. Um corredor de libertação, cura. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 35, o versículo 8. Coloca aí, por favor, pessoal, em tela cheia. Isaías, no capítulo 35, versículo 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. E o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Exatamente, pode colocar aí o caminho. O imundo não passará. Coloca o pessoal passando, você vai passar, mas a doença não passa. Você vai passar, mas a miséria não passa. Você vai passar. Homens e mulheres de Deus orando comigo. Milagres, cura, libertação, transformação. Pessoas sendo libertas de todo e qualquer mal em nome de Jesus. É isso que vai acontecer hoje, às 19 horas. Eu te espero aqui na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Glória a Deus, vamos orar. Pai, poder de Deus, eu oro, eu clamo agora, meu Deus, eu busco a Tua presença, a Tua face, e eu estou aqui com pessoas que não aguentam mais sofrer. Pessoas que estão passando lutas, meu Deus, e essa pessoa ainda não entendeu que é algo espiritual. Para essa pessoa vencer, é algo espiritual para vencer. E essa pessoa precisa ser liberta, livre dessa depressão, dessa, meu Pai, dessa escuridão de ideias. E o Senhor é Deus, assim como a manhã vem nascendo, o sol vem, meu Deus, aparecendo, também aparece a esperança da transformação na vida desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu lar, em nome de Jesus, tá? Vamos tomar um café? Prepara aí o seu café em nome de Jesus Cristo. Eu quero tomar um café, pega minha xícara que já está pronto o meu café. Isso, em nome de Jesus. Hoje não vai ser café, pessoal. Hoje eu estou tomando, sabe o quê? Tem como filmar não, né? Eu estou tomando um suco de melancia, limão e beterraba. É maravilhoso. Esse suco você vai gostar mesmo. Pode fazer. Você pega lá a melancia, a beterraba, coloca o suco de limão, espreme ali e toma. Faz um bem maravilhoso pro seu corpo. Vou tomar aqui. Toma o seu café que eu tomo o meu aqui agora. Tá maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu sempre vou abençoar a sua casa, porque é o bem maior, né, que nós temos. Olha só o corredor. Coloca aí, por favor, mais uma vez, imagens do corredor dos milagres em nome de Jesus. Esse dia vai ficar marcado na sua vida, porque, meu amigo, as pessoas estão passando e recebendo milagres, contando testemunhos. Exatamente. Você vai ficar agora com testemunhos. Pessoas que vieram nesse lugar e foram abençoadas. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Complicado. Muita cobrança, final de mês, fechamento, confusão. Para o senhor ter ideia, minha última reunião acabou, era 8h45 da noite. Então, assim, foi complicado. E quando eu entrei no banheiro para tomar banho, eu estava dizendo, eu não vou não para a vigília. Até falei com minha esposa, não vai dar para ir para a vigília, eu estou muito cansado. Quando eu liguei o chuveiro, Deus falou comigo a passagem lá de João 8, que Jesus subiu para o monte e a mulher foi para se prostituir. Deus disse, você está decidindo hoje qual é o momento que você quer na sua vida. Ou ter um momento de subida no monte comigo, ou levar uma vida de frieza novamente. E ali eu saí do banheiro que eu disse para ela, disse, Deus está mandando eu ir, eu vou. Eu estava muito cansado, eu disse, eu vou de carro mesmo, porque quando for lá para as 00h, 1h da manhã eu volto. Pastor, eu cheguei aqui e não conseguia mais sair.
O sono que estava, Deus foi tirando. Ainda tem umas pescadas grandes ali atrás. Mas Deus foi falando comigo. A oração Deus foi avivando. E já tinha uns 15 dias que Deus estava falando comigo durante a noite, né? Em sonho. E eu não conseguia mais entender. Era uma coisa que Deus tinha comigo. E estava frio, não conseguia mais ouvir a voz de Deus, aquilo que o Senhor falava. Sim, sim. Não conseguia mais reconhecer. E quando foi ontem à noite, aquilo que vinha 15 dias Deus falando comigo, eu consegui entender. Deus falou comigo na palavra, confirmou na palavra, porque o Deus que revela no sonho, revela na palavra também. E graças a Deus, assim, Deus está dando vitória. Isso daí foi uma bênção grande que Deus me deu, que foi de renovo. Aleluia. Né? Que a maior bênção que tem é na alma. Não é no bolso, não é na saúde, não é em canto nenhum. Exatamente. E a outra bênção é uma bênção sobre a vida do meu filho, que a gente nunca contou isso na igreja, em canto nenhum. A gravidez da minha esposa, quando ela chegou no final do 7º mês para o 8º mês, se tornou gravidez de risco. E o coração do meu filho apresentou uma falha de concepção, digamos assim. Sim. Ele era dividido em 2 por baixo. A médica que estava fazendo o pré-natal dela, quando ela escutava o coração, via alguma coisa fora de compasso, mas não identificava. Encaminhou para fazer um exame. Nesse exame identificou que o coração tinha um sopro atípico e que poderia se recuperar antes mesmo da criança nascer. Quando acontece isso, se recupera antes da criança nascer. Fez um segundo exame antes da criança ir para o parto. Em vez de diminuir, a falha tinha aumentado. Quando ela voltou para o quarto, porque ela teve que ficar na UTI, que já foi outra bronca que eu passei, tive que ficar com a criança sozinha 48 horas, porque ela ficou na CTI, e Deus sustentou a vida dela, porque foi uma gravidez de risco. Aí, quando ela voltou para o quarto, fizeram outro exame na criança, permanecia lá, e o buraco no coração tinha aumentado mais ainda. A médica falou: pai, mãe, não se apavorem, fiquem tranquilos, mas assim que você sair daqui, leve para o pediatra, e o pediatra vai encaminhar para o cardiologista pediatra. Levamos para o pediatra, o pediatra disse: olha, aqui dá para ver que está fora do normal realmente. Tem que ir para o cardiologista, que é um conhecido meu, é o melhor que tem aqui no Recife, nessa época a gente morava em Recife. Sim. Você vai ser acompanhado com ele lá, porque é urgente o caso dele. A gente foi, chegou lá, um médico auscultou o coração da criança e disse: pai, eu não vou mexer, vamos deixar a natureza, ele usou essa palavra, a natureza fazer o trabalho dela. Daqui a 6 meses você conta o tempo, volta aqui e a gente vai decidir o que é que faz. Com 6 meses chegou lá, ele auscultou o coração novamente, a falha lá dava para perceber, para quem é médico e Sim. tem experiência, facilidade de perceber isso daí. Vamos encaminhar para o Hospital Português para fazer um exame. Chegou no Hospital Português, a falha tinha aumentado mais ainda, novamente, lá fez o exame. Ele ainda era pequeno, tinha menos de 1 ano de idade. Voltamos para o médico. Chegou no médico, o médico disse: e aí, doutor, vamos logo fazer a cirurgia? Eu falando para o médico, né? Se é para fazer, vamos logo fazer a cirurgia, porque eu não quero que ele fique assim, que se prolongue mais. Porque o diagnóstico do médico tinha era que ele não ia ser uma criança normal, não ia poder correr, não ia poder brincar, não ia poder fazer nenhuma atividade física. Ele sabe mais é correr, né? A alimentação dele ia ser totalmente diferenciada. Ele ia viver sendo acompanhado por médicos, tomando medicação. Esse foi o diagnóstico que a gente recebeu em todo o procedimento que a gente ia fazer. Quando voltamos para esse médico, na situação, ele disse: pai, não é assim não. Vamos deixar agora Deus ser Deus. Isso foi a segunda consulta com ele. Eu não vou tocar nessa criança, não. Eu vou deixar Deus ser Deus na vida dele. Isso foi a palavra do médico. Aleluia. E eu só vou tocar nele depois que a gente fizer outro exame nele daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, volte aqui. Você vai pegar outra requisição. Vai fazer outro exame lá no Hospital Português. E depois vocês voltam para mim, para a gente decidir o que vai fazer. Mas antes, vamos repetir pela 3ª vez. Minha esposa está aqui, pode confirmar. Vamos deixar Deus ser Deus. E a gente voltou, fez o exame no Hospital Português. No dia de fazer o exame no Hospital Português, a gente chegou lá cedo, apreensivo. Virou essa criança para um lado, para o outro. A médica botou ele de cabeça para baixo, praticamente, para poder pegar a parte do coração, porque era bem por baixo do coração essa abertura. Sim.
e vira para um lado e o menino kkkk, começou a rir porque ele achou começar a achar engraçado. E a gente apreensivo e eu chorando, né? Porque a situação era delicada, muito delicada. O médico disse, olha, não deixa ele correr. O que os outros médicos, não deixa essa criança correr. Criança espiritada, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, não deixa ela correr, não deixa fazer nada, porque ele não pode correr, porque... Sim. Aí a médica, isso daí, pastor, a gente ficou uns 40 minutos fazendo esse exame. Aí a médica pediu os outros exames à minha esposa. Minha esposa foi na mochila, pegou os outros exames, ela leu os exames todos. Leu, voltou, virou o menino de cabeça para baixo de novo, para um lado, para o outro, vira, disse, minha gente, olha, vou dizer uma coisa a vocês aqui. Por esses exames, diz que o menino tinha essa abertura no coração, essa falha. Sim. Um sopro. Mas aqui eu não vejo nada. O que eu vejo aqui no local é uma cicatriz muito fina, muito delicada, que nenhum cirurgião conseguiria fazer. Mas eu sei que essa criança não fez cirurgia, porque ele não tem nenhuma marca de abertura no peito dele. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. E hoje meu filho, pastor, corre que é uma bênção. Eu conheço ele. Dá trabalho. As tias da escolinha aqui sofrem. Mas é para glorificar o nome de Jesus. Para glorificar a Deus, amém. Vamos aplaudir mais. Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho. E aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho, há milagres. Sexta-feira, às 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Vem cá. Lucas capítulo 5 é uma história muito conhecida. A Bíblia fala assim, ó. Pode colocar em nome de Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Aqui nesse versículo nós aprendemos muita coisa. No versículo 1, pode colocar. Apertando a multidão para ouvir a palavra. Hoje as pessoas apertam Jesus por causa de um carro, uma casa nova, por causa de um salário. As pessoas apertam o Senhor Deus por muitas coisas materiais.
mas elas vão ver que uma mudança vai acontecer no dia que você apertar Jesus. Pastor, apertar Jesus sim, no motivo certo. Quando você aperta para ouvir a palavra de Deus, a multiplicação vem. Versículo 2 diz assim, coloca por favor. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Pastor, eu desisti de tudo. Eu estou desistindo da minha casa, do meu casamento, porque quando você lava a rede, é porque você não aguenta mais, você desistiu, você não... Pastor, estou cansado, as coisas não aconteceram da forma que eu esperava ou imaginava. Então, mas o nosso Deus, Ele espera realmente que você lave as redes. E as redes aqui, pessoal, é o seu coração. É limpar o teu coração de toda a imundícia desse mundo para Deus operar milagre. Versículo 3 diz assim, coloca o versículo 3. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4, ele ensinando, né? E quando acabou de falar, disse a Simão, faça tirar o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. No versículo 5, coloca o versículo 5. E respondendo Simão, o Pedro disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Olha aqui, pastor. Talvez você está vivendo exatamente isso. Pastor, eu sou um especialista na área. Eu trabalho com isso. Mas as coisas não estão acontecendo. Parece que a minha vida, pastor, está amarrada. Sabe o que te falta? E eu vou falar olhando aqui para você. O que te falta é uma palavra de Deus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E talvez você, meu irmão, é especialista na área. A Bíblia fala que Pedro era um pescador, então ele era um profissional da área, ele era um pescador, meu irmão, um profissional. E mesmo sendo um profissional, trabalhado a noite toda, ele não conseguiu ter resultado. Talvez é o que está acontecendo com você. Você é um profissional, mas você não prospera. Você é um profissional na área, mas a sua empresa não vai. O que te falta? Uma palavra da boca certa. A direção da palavra de Deus. E agora ele tem uma palavra e ele diz assim, ó, porque o Senhor manda, quer dizer, Deus mandou ele ir. E quando Deus mandou, quando ele tem uma palavra, ele vai fazer as mesmas coisas. Ele vai usar a mesma rede, ele vai usar o mesmo barco e o mesmo mar. Não tem outro mar, vai ser aquele. E quando ele tem uma palavra, ele usa as mesmas coisas, o resultado é totalmente diferente. E é o que vai acontecer na sua vida. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa, meu irmão, que tem sabedoria, é uma pessoa muito preparada, mas as coisas não estão acontecendo, sabe por quê? Porque você não tem a palavra de Deus. E quando você tem a palavra de Deus, pode fazer as mesmas coisas. O resultado vai ser agradável, vai ser lindo, vai ser poderoso, em nome de Jesus, tá bom? Guarda essa palavra no seu coração. Hoje, vem buscar essa palavra. Eu quero orar por você, meu irmão, que sente que tem uma amarração na sua vida. A minha vida, pastor, desde então, depois que eu ganhei um presente, um perfume, você acha que alguém, meu irmão, mal intencionado, querendo ver a tua derrota, o teu fracasso, ele não vai tentar de algumas formas amarrar você? Esse dia vai ficar marcado na sua vida, porque, meu amigo, as pessoas estão passando e recebendo milagres, contando testemunhos. Você vai passar, mas aquilo que fizeram para acabar com a tua vida, tua saúde, não vai passar. E tem homens e mulheres de Deus orando forte para repreender e desfazer toda a obra de Satanás, porque o nosso Deus nos deu autoridade. Aí, meu irmão, você vai passar e está no caminho de sal. Mostra aí imagens do caminho de sal, irmão. Em nome de Jesus, exatamente. É o sal. Ali tem pessoas, homens e mulheres de Deus, e você vai passar e vai andar no sal. O sal ele purifica, o sal limpa. Meu irmão, você vai passar em nome de Jesus. A Bíblia fala que o sal é bom e o mal não vai resistir, meu irmão. Todo o mal vai ficar para trás. A Bíblia diz que o imundo não passará. Glória a Deus, eu te espero aqui. Pastor, onde fica a igreja? A igreja fica na Rua Princesa Isabel, 1103. Coloca aqui à frente da igreja, a entrada, o hall de entrada, exatamente.
Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza, em nome de Jesus, tá bom? Você vai ser bem-vindo, vai ser muito bem recebido e eu tenho uma certeza do milagre, da bênção de Deus na sua vida. Fique agora, em nome de Jesus, com a novela da vida real. Kátia era uma mãe de família que, antes de conhecer a Deus, sofria com o alcoolismo. Mais ou menos há 25 anos atrás. Eu era espírita. E aí, nesse dia, nesse sábado, eu estava indo para Maricá. Só que aquele dia aconteceu algo de muito diferente, onde mexeu com a minha vida. Eu tinha sempre o costume de, antes de ir para a festa, né, dos espíritos, eu tinha o costume de parar nos bares. E eu lembro que eu tô vendo aquele movimento na praça de Maricá. E aí, daqui a pouco, pagamos a conta e a praça estava muito cheia. E aí, quando eu saio para poder fazer o caminho, né, para onde eu estava indo, eu escuto aquela voz doce, né, aquela voz macia, porém que me chamou a atenção. E quando eu olho, né, era o R.R. Soares. Naquele dia ele estava pregando na praça de Maricá. E eu parei, ali eu tipo que paralisei e fiquei olhando para ele pregando. Após esse primeiro contato com a palavra de Deus, Kátia seguiu com a vida dela, só que agora com a mensagem do céu plantada no coração. Muito tempo se passou. E a minha filha, com 6 anos, a gente numa situação de desemprego, e eu levanto e pego ela orando. Com a tela, um copo de água e o R.R. Soares orando ali. E ela determinando uma porta de emprego aberta para o pai dela. E assim aconteceu. O pai saiu para procurar emprego e ele conseguiu esse emprego. Kátia não se deu conta, mas Deus já havia determinado a mudança na vida dela e de toda a família. E aí a minha mãe começa a frequentar a Igreja da Graça. Mas aí eu já comecei a não querer mais ir para a casa dos espíritos. Então a minha vida era sempre no bar. Eu passava muito mal. E aí a minha mãe começou a ser patrocinadora daqui da Igreja da Graça. Ela nunca tinha conseguido juntar os filhos dela para vir assistir um culto. Só que um tempo antes dela falecer, ela consegue. E aquilo para ela foi uma felicidade. E logo depois a minha mãe veio a falecer. Eu comecei a orar mais. E a minha filha, aos 6 anos, que tinha aceitado Jesus, ela permaneceu. Se tornou obreira da graça. Teve um momento na minha vida que eu tive essa necessidade de querer encontrar Deus. Kátia também se converteu a Cristo e no começo de 2024 ela começa a ter os mesmos sintomas cardíacos que ceifou a vida da mãe dela. Já não fazia mais as mesmas coisas, eu era do Ministério do Resgate, já não podia mais andar muito, então tive que parar. Quando ela foi cozinhar pra gente, né, pros filhos dela, ela gosta muito de reunir todos os filhos dela nos finais de semana. Aí teve um que ela caiu. Aí a gente não entendeu muito bem, mas quando ela voltou a ser, ela falou que ela sentiu muita falta de ar e muita dor no peito. Aí começou a preocupação. Quando foi em março do ano passado, o médico me pediu o exame hemograma, pediu um eco, e foi onde começou, foi onde veio a descoberta. Aí foi onde foi diagnosticado um miocárdio nela e uma insuficiência cardíaca. A gente falou, poxa, peraí, o Deus do impossível ele existe. Mãe, vamos entrar em uma oração. Aí eu vim direto no pastor. Chamei também a pastora Rosa, falei, ora por mim. Aí a pastora Rosa orou, repreendeu o pastor. Aí toda quarta-feira eu vinha. Sempre o pastor liberava uma palavra de cura. Eu agarrava tudo que vinha do altar. E aí eu fiz os exames, aí ele pediu um exame mais específico. Aí o médico falou, não, peraí, dona Kátia, não é a mesma coisa, esse exame aqui tá dando algo diferente. Não mesmo que o anterior. Peraí, vou passar um raio-x. Aí minha mãe fez o raio-x e levou a ele. Aí ele falou, peraí, dona Kátia, realmente, aquilo que eu achava que você tinha já não tem mais. O que será que aconteceu? Aí foi onde minha mãe falou, você acredita em Deus? Aí falou, realmente, o seu Deus existe. Eu vou te atestar agora. Vai falar pro seu pastor que você tá curado. Vai, pode voltar às suas atividades, Jesus te curou. E hoje, graças a Deus, eu tô aqui. Não foi preciso eu operar, porque eu creio que Jesus me curou. E aí eu gostaria de deixar uma palavra que o Senhor me deu na época. E o versículo é, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Que era como eu me encontrava. E foi daí que Jesus me tirou. E foi ali que o R.R. Soares me alcançou. E Jesus, através daquela pregação na praça, onde tinha
espíritas, alcoólatras, pessoas que moram na rua, todo tipo de pessoas, e foi ali que ele foi me alcançar. Realmente, por onde a gente chega, eu, meus irmãos, a minha mãe, meu esposo, meu cunhado, por onde a gente chega, a gente gosta de contar esses testemunhos. É muito, muito satisfatório poder falar: Pai, obrigada pelo seu milagre. Eu e minha casa hoje servimos ao Senhor. Todos na minha casa servem ao Senhor. Glória a Deus, você, pastor, eu sou um patrocinador do Show da Fé. Que Deus abençoe sua vida. Se você não é e sente no teu coração de ser um patrocinador do Show da Fé, eu tenho certeza que tem pessoas que estão me assistindo aqui que foram abençoadas e tocadas pelo Show da Fé. Olha esse testemunho do Show da Fé. Foi curada, meu irmão. A pele dela estava toda machucada, toda ferida. Os pés, o corpo dela, através de uma mensagem, através de uma palavra, de uma oração. O Show da Fé, meu irmão, está alcançando muitas pessoas. Você pode ser também um patrocinador dessa obra. Pastor, quero ser um patrocinador do Show da Fé. Então tá aqui os telefones, tá bom? Aqui é o telefone do Rio de Janeiro, também tem o telefone de São Paulo. Entre em contato, eu quero ser um patrocinador. Se torne um patrocinador e veja agora esse testemunho. Vamos lá. O trabalho que fazemos nas redes sociais é um braço muito forte do nosso ministério. E foi assim que alcançamos a Simona, uma senhora romena que mora na Alemanha. Ela tinha uma doença não diagnosticada há mais de 30 anos. Veja que extraordinário o mover de Deus na vida dela. Meu nome é Simona, eu assisto os cultos pelo Facebook. Já há 1 ano e meio eu moro na Alemanha. Desde os meus 14 anos, eu tinha essa doença na superfície de todo o meu corpo. E os médicos nunca souberam me dizer o que é que eu tinha. Por mais de 30 anos, eu tive essa doença em todo o meu corpo. E não tinha cura. Eu paguei 10 mil euros para tomar apenas 3 injeções. E há 4 meses atrás, num hospital da Alemanha, eu fiz vários tratamentos. Eu usei cremes, mas não adiantaram. Eu tive no rosto também, tive no pescoço, nos braços. Aqui estava tudo descascado. Eu não usava manga curta, tinha luvas, só os dedos ficavam para fora. Porque eu tinha vergonha das pessoas. Porque a pele descascava, a pele caía e saía sangue. Quando foi no meu aniversário, eu disse: Senhor, eu não aguento mais. Faça algo. Leva ao menos a metade dessa doença e me permita ser livre para que eu possa viver e cuidar dos meus filhos. Entrei em contato com a sua equipe através de mensagens pelo WhatsApp. Eu mandei fotos para que eles vissem como eu estava. Vocês oraram e me mandaram um áudio abençoando a mim e a minha família. A partir daquele momento, a doença começou a curar. Daqui do cotovelo até aqui. E eu disse: Deus, isso não existe. Os remédios não fizeram efeito e os cremes também não. Porque todas as noites eu assistia o programa, mas teve um dia que eu peguei o copo com água e senti a cura naquele exato momento. Eu coloquei 3 pingos de água nas pernas, nos braços e no rosto, onde eu tinha a doença. Eu tinha aqui no pescoço, em todo lugar. Aqui dá para ver como é que era. Os cotovelos eram vermelhos. Olha como ficou. Aqui nas mãos, simplesmente passou. As manchas vermelhas desapareceram, era tudo vermelho. A carne caía das pernas. Mas em 24 horas eu fui curada. Eu não tive mais nada. O poder de Deus é muito grande. Missionário Soares, vamos por todo o mundo para falarmos do nome de Deus e do poder dele. Vocês são a nossa igreja e com a sua ajuda temos o poder de sermos curados. Não medimos esforços para pregar a palavra de Deus, pois temos a certeza que os perdidos serão achados, tocados e salvos. Somos gratos por todos que patrocinam as missões.
Glória a Deus, aleluia. Você viu o testemunho bonito? E você, meu irmão, pode vir. Pode, hoje é esse dia de milagre, dia de corredor dos milagres. Você e toda a sua família vai participar comigo, vai passar, meu irmão, em nome de Jesus, nesse corredor onde o mal não passa. Pessoas doentes vão ser curadas. Foi nesse lugar onde hérnia desapareceu. Foi nesse lugar, meu irmão, onde pessoas foram curadas de câncer. Foi nesse lugar onde Deus fez grandes milagres e vai fazer na sua vida também. Pastor, eu creio no poder de Deus. Vem, Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Você pode tomar nota aí no telefone 986757493 para maiores informações em nome de Jesus. Você vai ficar agora com o missionário, responde aí as questões, as dúvidas do povo em nome de Jesus. O pessoal acha muita dificuldade, tem que orar o dia todo, parece que Deus é surdo. Você busca Deus, nós estamos buscando a bênção e não a abençoadora. É como aquela pessoa que quer a cura que o doutor dê para o sintoma, mas não quer que o doutor tire a causa, porque a causa ela gosta da causa. Não, nós temos que entregar o caminho ao Senhor, buscar o abençoador. E numa hora dessas, ele vem, você sente, Deus, hoje eu queria falar contigo. A moça diria, eu quero um rapaz que vai me respeitar, com quem eu vou casar e vamos ser felizes até o último dia. E vice-versa, o rapaz fala a mesma coisa. E se respeitam mesmo. E quando vê que estão querendo cair para um lado, vamos parar por aqui, vai ter o dia do casamento, nós vamos ser felizes. E aí, glória a Deus, esse tipo de pessoas agrada a Deus. Então não tem nenhum. Eu sei que Deus quer de mim porque isso é uma coisa muito séria. Quando Deus chama tal, você pode ter sido tocada por Deus e como você não é firme em buscar o Senhor e se dobrar e falar com Ele até prevalecer contra a carne. Tem gente que vai orar, Viviane, dobra o joelho 10 minutos, não aguenta mais não, tal. Mas se for para fazer um exercício, ela fica 2 horas e faz. Ela não sabe prevalecer na oração, prevalecer contra o sono, contra a carne, contra os maus pensamentos. Tem pessoas orando, a boca está orando, a mente está pensando em coisa, até para dar trambique nos outros aí, fazer coisa errada. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e fará de você uma vitoriosíssima. Cada um de nós é plano de Deus, Ele desenhou tudo. Mas nós temos que procurar na Escritura, examinar as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, o Senhor tem escrito em mim. O que Deus está falando a respeito nosso ali? Aí nós vamos ser vitoriosos. Da parte natural, se fosse você, evitava leite durante um mês, leite e derivados. Pode ser que esse tumor tenha até causa, tem muitas pessoas assim. Eu conheço um grande cantor que tinha pólipo na garganta, conversando comigo, eu disse, pare de usar leite, queijo e derivado durante um mês. Ele, não, mas eu gosto tanto de queijo, parou e sumiram os pólipos. Fora disso tem a parte espiritual, você tem que buscar não a bênção, que é o que nós buscamos, e sim o abençoador. Aquela fome, aquela sede, pedindo a Deus, Deus cria em mim o desejo de te servir, de te buscar, de te encontrar, e você vai ver que as coisas vão mudar em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador.
E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Meus amigos, vamos agora para Jeremias 6,16. Aqui fala o seguinte: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. O bom caminho é a palavra de Deus. É aquela palavra que sai sobre os seus olhos, que salta diante de você, que você fica alegre com ela. Então você tem que se pôr nos caminhos. São muitos caminhos que Deus tem para você ser abençoado, mas só tem um caminho verdadeiro, Jesus. No caminho Jesus estão os caminhos. Jesus é a porta. Salmo 100, versículo 2, entrai pelas suas portas, pelas revelações da palavra. Continuando aqui, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Ô Judá, que fez isso, você foi para o cativeiro, passou 70 anos, suas donzelas foram empregadas domésticas, muitas foram estupradas, os jovens sofreram muito. Volta Israel para Jesus, volta Judá para Jesus. Ele recebe você agora em nome do Senhor. Pai, muito obrigado. Abençoa, Deus, todas as pessoas. Não deixe o inimigo, ó Deus, continuar fazendo essa obra triste. Destruir vidas que vão para o céu, mas não irão, porque não aceitam Jesus. Iriam, melhor dizendo. Muito obrigado, em nome do Senhor. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual.
e no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho e aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho há milagres. Sexta-feira, às 19 horas, Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. E a fé? Eu preciso ter fé. Ó, diferente, hein? Preciso ter confiança. A fé me faz ter uma calma e um domínio próprio, meu irmão, inexplicável. Eu tenho certeza que pessoas já viveram isso aqui na vida. Pessoas que chegaram e te questionaram e perguntaram, falaram, vem cá. Eu no teu lugar já estaria louco já. Essa luta que você está passando e vivendo, eu já tinha arrancado os cabelos da cabeça, já tinha muito tempo. Meu amigo, eu ia ficar louco. E você serena, tranquila. Sabe por que eu não arranco o cabelo da minha cabeça? Mas por quê? Porque eu descansei no Senhor. E isso foi uma decisão, porque se dependesse de mim, eu estava carequinha. Mas, olha só que eu decidi descansar, ter paz, confiança. E eu volto a repetir, não importa o que vai acontecer no trajeto, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aí eu estou falando isso aqui, e o nosso Senhor Jesus, olha o que Ele nos ensina. Você já viu o Senhor Jesus agitado, preocupado por causa de doença? Por falta de dinheiro? Pastor, estou tão agitado por falta de dinheiro. Jesus falou assim, ô Pedro, vai lá, pega lá pega lá um peixe lá. E você vai pagar, o dinheiro que você vai pescar lá, vai pagar o meu, você vai pegar sobrando, vai pegar. Vocês estão entendendo? O nosso Deus, irmão, está aqui, olha só. Quando falta dinheiro, está tranquilo. Sim ou não? Quando falta comida, ele fala assim, mas o que tem então? Não dá, tem 5.000, e agora o que vai acontecer? A Bíblia fala assim, a Bíblia diz que Jesus olha para o discípulo dele e fala assim, e agora, como é que a gente vai fazer para alimentar essa turma aqui? 5.000 pessoas, só homem, fora mulheres e crianças. O que a gente vai fazer? Eu, no lugar desse discípulo, se eu não me engano, Felipe, eu, no lugar desse discípulo, eu falava assim, Jesus, se o Senhor não sabe, quem diria? Se o Senhor não sabe o que faz, imagina eu. Eu vou sentar aqui do lado aqui e chorar as pitangas junto com o Senhor. Não, mas a Bíblia fala que ele estava o quê? Sendo testado, provado. Aí aparece um menino com 5 pães e 2 peixes. Ele fala assim, mas o que é isso para tantas pessoas? Ele levanta para o céu e dá o quê? Pai, obrigado. Está olhando para onde? Para o alto. E aí vem a multiplicação. Você olha muito para o teu problema. Escuta o que eu estou falando. Você olha muito para a tua dificuldade, você tem que parar com isso. E logo, para de ficar dando ibope para o teu problema e esquecendo a grandeza de Deus. É uma decisão que você tem que tomar. Eu tenho que descansar. Salmo 62, versículo 1, a Bíblia diz assim, coloca aí, servo de Deus. Salmo 62, versículo 1. A minha alma espera somente. Vamos lá. Se você está esperando, antes de terminar o versículo, viu? Se você está esperando em qualquer outra coisa, você vai se frustrar e o teu coração vai ficar triste e você não vai descansar. Mas quem espera somente em Deus, meu irmão, tá tranquilo, tá tranquilo. Olha, tá numa paz. Dele vem a minha salvação. Dele vem a minha salvação. Então vamos lá. De novo. O nosso Senhor Jesus está nos ensinando que a
paz que você tem dentro de você vai mudar o que está ao teu redor. Eu costumo dizer que tem pessoas que é o seguinte, ó. Tem pessoas que faz tempestade com um copo d'água. Quem já viu isso? Ah, irmão, tem gente que é muita... Ah, meu Deus do céu, e agora? Fica supondo as coisas. Pega uma coisa aqui, ó, tô vendo, ó. Quer ser o detetive. Acontece alguma coisa e pega a frase de um, pega um jeito de outro. Ah, estão me perseguindo. Aí começa a fazer uma tempestade num copo d'água. Sim ou não? Só que uma pessoa da fé que tem a paz dentro de você, faz a tempestade entrar dentro do copo d'água. Você pega a tempestade toda e fala assim, você vai entrar aqui dentro desse copo d'água aqui, eu vou resolver você agora. Resolve a tempestade. Sabe, escuta só, sabe por que muitas famílias não se converteram? Está aqui, que não aceita, porque tem gente que sempre faz tempestade no corpo, não tem paz. Até, irmão, e olha que perigo que é. Uma pessoa descontrolada emocionalmente, e essa pessoa é chamada de protestante. Meu Deus do céu. Vê se não é agressivo, olha só. Sim ou não? As pessoas de outras religiões, chama religião, olham para nós que somos da fé de Cristo, nos chamam de protestante. É ou não é verdade? Agora imagina só, uma pessoa que vai olhar para um protestante desequilibrado. A palavra protestante já mostra aí uma agressividade. Ou não? Ou é só a minha sensação? Protestante já mostra assim, uma pessoa já que é contra tudo. Agora vai fazendo aqui, vamos ver se a gente não faz aqui uma bomba. Protestante, desequilíbrio emocional, que a gente está cheio de gente dentro da igreja assim, desequilibrada, é ou não é verdade? Fala o que quer, pensa, faz o que quer, dentro da igreja. Que é totalmente contra o ensinamento da palavra de Deus. Aí vai uma pessoa que não tem domínio próprio, amarra tudo isso aí e coloca dentro de uma casa onde tem pessoas que não aceitaram Jesus. Vai fazer com que essas pessoas não aceitem Jesus. Vai fazer um desserviço ao evangelho. Uma pessoa descontrolada. E está cheio de gente assim. Vem para a igreja, você vê o olho dela, você vê essa pessoa dentro da igreja, é uma tranquilidade. Quem te conhece é quem te compra. Não é assim? Não é assim um negócio assim? Quem te conhece é quem te compra. Só quem convive com você, me perdoa. Não, faz assim, pastor, assim, faz assim. Amigo? Então tá. Só Deus para aguentar você às vezes. Você é uma pessoa, talvez eu estou falando com gente aqui descontrolada. Descontrolado. É a pessoa de vez, meu irmão, a paz que está dentro dela, que é assim, contagiar tudo que está em volta. Desculpa. Contagiar tudo que está em volta, não. Está tudo em paz. Ela chega, vira um inferno. Está tudo em paz. Ele chegou e ainda fala no nome de Deus. Ah, eu sou da fé, sou de Deus. Está amarrado, Satanás. E o meu pastor é o pastor Isaías. Não, nem lembro do meu nome, não. Sai para lá. Não, nem lembro do meu nome. Não associe meu nome com seu destempero e desequilíbrio, não. Tenho nada a ver com isso. Eu ensino você, meu irmão, através da palavra de Deus, ser uma pessoa da fé, ser uma pessoa de Deus. Tem gente que enche a boca e fala assim, meu pastor é o pastor Isaías. Seu pastor é os seus desejos, suas vontades. Seu pastor, quem guia você, é o seu querer. Se você não é uma pessoa que não tem domínio, se a paz, pastor, mas eu estou agora, pastor, no olho do furacão, tem uma luta, estou passando uma guerra, então agora é o momento de você ter paz e descansar na sombra do impotente. Ele tá guardando você. Aleluia. Salmo 116, versículo 7. Coloca aí, por favor. Salmo 116, versículo 7, eu vou ler com o pessoal. Ó, diz assim, ó. Volta, minha alma. O que ele está pedindo aqui? Volta, minha alma. O que você acha que é? Pastor, a alma dele saiu? Não. Volta entendimento. A alma é mente. Volta a raciocinar da forma tranquila.
Volta minha alma, pessoal, meu Deus, eu preciso colocar a minha mente no lugar. Volta minha alma, volta sobriedade, volta equilíbrio. Eu não vou deixar as minhas emoções falar por mim ou tomar decisões para mim. Não, pera, irmão, você vai entender. Tudo é aqui, ó. Volta minha alma a teu repouso. O que ele está pedindo para fazer? O quê? Tá pedindo para quê, pessoal? Para descansar em quem? Olha só, pois o Senhor te fez bem. Volta, mente, volta agora. Peraí, pastor, por um breve momento, eu fiquei totalmente desequilibrado. Por um breve momento, pastor, minhas ações foram impulsivas. Perdi um dinheiro terrível. Fiz um investimento, só deu errado, pastor. Volta, minha alma, descansa no Senhor. E quando você descansa no Senhor, tudo em volta vai se resolver. Vai se resolver. Um certo momento, por causa do povo, o povo estava andando numa rebeldia, pessoal. Estava distante de Deus, fez bezerro de ouro. Vai lembrar do Moisés agora? Lembra dele? Sim ou não? Deus falou assim, ó, você vai agora, eu não vou mais com você, ô Moisés. Eu vou enviar um anjo, porque, gente, quando Deus tirou o povo lá do Egito, a presença de Deus estava com o povo. Olha que privilégio. A presença de Deus estava com o povo. Você vai observar que o povo nem tinha noção disso, né? A presença de Deus estava com o povo. E aí, por causa do pecado, o pecado não faz separação entre nós e o nosso Deus, sim ou não? A idolatria. Aí o Moisés falou assim, Senhor, eu não vou sair daqui sem a tua presença. Eu não vou dar um passo se o Senhor não for comigo. Você já fez essa oração hoje? Sabe por que tem gente que não faz esse tipo de oração? Porque está acostumado a tomar decisão por conta e viver uma vida, meu irmão, só no sentimento, no desejo, e uma vida muito aquém do que deveria viver. Você deveria, meu irmão, clamar a Deus, falar assim, Senhor, eu não vou dar um passo sem a tua presença. E quando ele exige, busca isso, olha o que Deus fala com ele em Gênesis capítulo 33, no versículo 14. E aí eu vou orar com vocês, ó. Gênesis 33, versículo 14, ó. Ora. Não, Gênesis, desculpa, pessoal, não é Gênesis. É Êxodo 33, 14. Me perdoa, eu dei a referência errada. Quem errou foi o pastor. Eu falei Gênesis, né? Me perdoa. Ó, Êxodo 33, 14. Assim, ó. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer. Qual foi a maior guerra que o Moisés teve? Foi contra o inimigo? Foi contra o faraó, o Egito? Ou foi com pessoas que estavam do lado dele? Irmã, é uma luta. É uma luta. Pessoa. E ainda mais se tratar de pessoas que não reconhecem eu. É uma luta. E sabe que o nosso Deus está falando assim, eu vou contigo. Para você ter descanso. Se não tiver a presença de Deus, irmão, tratando com gente, com pessoas, você não tem descanso, você dá um catiripapo, dá um negócio na cabeça. Você fica ruim. Porque toda hora o pessoal muda de opinião. Uma hora fala, mas vou dar um exemplo meu, tá? Vou dar um exemplo. Mas o pastor deveria fazer isso. Mas se fosse o pastor, por que o pastor não faz isso? Por que irmão, se eu começar a dar ouvido a todo tipo de opinião, que eu fico doido. Mas não acredito. Por que o pastor? Aí fica assim. E tem uma turma que é do amendoim dentro da igreja. Se tu faz parte dessa turma, você vai prestar conta com Deus. Que é uma turma que é assim, vem cá. Vou te ensinar como é que a turma do amendoim é assim, ó. Não sei o que, mas eu acho que não sei. Eu acho que o pastor deveria fazer isso. O que você acha? Com certeza. Aí você fica falando entre os dentes, né? Não nem mexe muita boca, não. Porque senão tem um pessoal aqui que vai ouvir. É assim? Irmão, você não tem vergonha. Você não tem vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando falaram mal do Moisés, ele nem estava presente, mas quem ouviu foi Deus.
Falaram mal, meu irmão, do Moisés. Meu irmão, a própria irmã falando mal. E às vezes é os irmãos que não tem dó, ou não é verdade? Olha o tamanho da língua. Sim ou não? Fala, conversa, critica. Cuidado, hein? Mas muito cuidado. Mas o que Deus está falando, meu irmão? Eu tenho que ir com você. Moisés, eu tenho que ir com você, porque senão você não vai ter descanso. Pra você ter paz. Se você andar sozinho, as críticas, as perseguições, as lutas vão te atingir, vão te derrubar. Mas se você, meu irmão, está no meio do furacão, numa luta, e você descansa no Senhor, meu irmão, a paz que está dentro de você vai resolver tudo fora. Aleluia! Quem crê nessa palavra, diga amém. Você veio aqui para descansar no Senhor, diga graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus, eu te espero hoje. Pastor, a minha vida está toda amarrada. As coisas não estão acontecendo da forma que eu esperava ou imaginava. Você já parou para pensar que é algo espiritual e você precisa tomar posse da sua bênção? A Bíblia nos diz que Ele nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O que é isso, pastor? São essas entidades. São espíritos opressores que atrapalham a vida de uma pessoa. Hoje, nós estamos orando por cura e libertação. Corredor dos Milagres, viu? Mostra a imagem aí, Corredor dos Milagres. Eu te espero aqui. As pessoas estão passando porque crê que o mal não vai passar com elas. É uma limpeza espiritual de tudo aquilo que estava acompanhando essa pessoa de forma negativa. Então hoje, às 19 horas, eu te espero aqui. Eu vou para a oração agora, eu quero orar com um copo com água e eu tenho certeza que Deus vai te dar força para estar aqui comigo hoje, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa água, eu declaro a bênção de Deus. Quando essa pessoa beber dessa água, cura, libertação, purificação vai acontecer e ela vai, meu Deus, vir à casa do Senhor, meu Deus, para completar essa bênção em nome de Jesus. Declara a bênção de Deus nessa água e quem crê, diga amém. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje às 19 horas, especialmente às 19 horas. Fica agora com a chamada e como é fácil chegar aqui. Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho. E aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho há milagres. Sexta-feira, às 19 horas, Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel.
Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você.